Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. Sempre um prazer estar aqui com você. Vamos lá, vou te contar um segredo. Se você não entendeu o quanto a política, apesar de trágica, ela também é instigante, ela é mais interessante do que The Game of Thrones tem hora. Larga a novela, larga o jogo de futebol e passa a prestar atenção na política, que você vai ver que isso aqui é um jogo de trama sem fim. E a gente vai falar aqui do Moro, do Lula, do ministro Alexandre de Moraes, do STF como um todo e do Bolsonaro. Como uma trama está interligada na outra. E esse tipo de coisa você só aprende aqui comigo, tá certo? Então bora fortalecer o canal e vamos entender um pouquinho mais o que está acontecendo, em especial sobre esse pedido do Moro aí. Olha só o que a CCJ fez. Mandou uma na cara da PGR. E você vai entender o que está acontecendo agora nesse vídeo. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político, e eu falo quem eu sou, é porque sempre chega gente nova, viu, tá? Então é por isso que eu falo. Se você é novo, então obrigado por estar aqui no nosso canal, e tem muito tempo que eu não peço para se inscrever, né? Se não é inscrito, inscreva-se aí. Vamos lá. Você já está sabendo que tem um pedido de prisão contra o Sérgio Moro. Não tem como você não estar sabendo, já falei em 3 vídeos isso. Pois é, e qual o motivo? Qual o motivo desse pedido de prisão do Sérgio Moro? Um vídeo tirado do contexto numa festa junina em tom de brincadeira. E por causa disso a PGR pediu a prisão do Moro. Gerou uma repercussão e fortaleceu ainda mais a imagem do senador Sérgio Moro contra Lula. Derrubou mais a imagem do Lula, que falou que queria feder o Moro e queria perseguir o Moro. Então, derrubou a imagem do Lula, mostrou que Lula quer perseguir, está usando o sistema, a máquina em prol disso, e aumentou ou melhorou a imagem de Moro, que agora é um perseguido, e ganhou repercussão, defesa de muitas entidades, inclusive atores que fizeram L aí, falando, não, mas peraí, tá errado isso aí, entendeu? Então foi uma virada de chave. Agora, para mostrar a força do Moro mais uma vez, a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, aprovou uma moção de solidariedade ao Sérgio Moro. Ou seja, ela falou que não aceita ou não concorda com esse pedido de prisão da PGR contra o Moro. Mostra mais força do Moro. Nós temos dois pontos aqui que o artigo 53 e parágrafos da Constituição falam. Se for considerado esse crime como antes da diplomação do Moro, porque aconteceu em julho do ano passado, uma festa junina, tá? Em junho ou julho. Se for caracterizado antes, não é competência da PGR nem do Alexandre de Moraes. Se o Alexandre de Moraes usar aquele argumento, sabe, antijurídico, vamos dizer assim, de que o vídeo ficou exposto e por ficar exposto configura um flagrante perpétuo, aí ele considera agora que esse crime é de agora. Aí quem vai julgar é o PGR e quem vai julgar é o STF. Mas, sobre a prisão, quem define? O Senado. E o Senado já deu uma moção falando, opa, aqui não. Vocês entenderam a trama toda? Mas aí tem mais coisa. O que o STF falou sobre isso? A Folha de São Paulo te responde. Uma ala do STF descartou a prisão do Moro. Falou, não, prender Moro para dar mais popularidade para ele, para mecanismos internacionais, porque Moro é conhecido internacionalmente. Bobo de quem pensa que é só no Brasil. Moro virou para o mundo todo uma representação da perseguição da corrupção que acontece aqui no Brasil. Prender Moro e dar mais repercussão para o Moro, nananina não. Mas eles continuam defendendo que vão fazer pressão sobre o senador. Opa, é papel do STF pressionar senador? Vou fingir que eu acredito que é a matéria da Folha de São Paulo que está errada, tá? Que o STF não pressiona ninguém. Então vou acreditar que o erro está na Folha de São Paulo e não no STF em pressionar um senador. Pelo contrário, o papel de fiscalização é do senador em relação ao STF também. Então o Senado tem o papel de fiscalização tanto ao STF, inclusive com impeachment, e a Câmara fiscaliza
o executivo, que é o Lula, também com impeachment. Deu para entender o jogo político? Daqui e lá? Pois é. Mas se a PGR instaurou um processo, ou pediu a prisão e a perda de mandato do Lula por calúnia, ou seja, do Moro, perdão, por calúnia, porque ele falou que Gilmar Mendes vem de sentença numa brincadeira, abre o precedente para outras pessoas pedirem prisão também por calúnia? Pois é, outros ofendidos. Vamos lembrar que tinha o Cajuru que falou coisas graves, e não foi em tom de brincadeira, contra o Gilmar Mendes, e a PGR tinha falado, não, deixa isso para lá. Agora, pegou mal em relação ao Moro, resolveram voltar contra o Cajuru também, esse processo. Pois é. Será que alguém poderia utilizar? Quem foi a pessoa que você acha que foi muito caluniada? Alguém, estou falando executivo, legislativo e judiciário. Quem que você acha que sofreu muita calúnia, principalmente por parte da esquerda, que poderia usar isso? Acertou quem pensou em Bolsonaro. Pois é. Bolsonaro aproveitou o gancho no momento certo, naquele exato momento que se levantou a discussão da prisão de pessoas por calúnia pela PGR, e entrou na justiça lá no STF contra o André Janones. Na queixa-crime, o advogado de Bolsonaro pede que Janones, além de tudo, pague uma indenização, injúria e calúnia, tá? Coisa simples, tá? Não é brincar que ia pagar em tom de brincadeira, que ia pagar uma sentença, um habeas corpus, não. Bolsonaro cita os tweets, foi em tweet, tá? Registrado, em escrito. É a prisão perpétua, ou é a prisão em flagrante perpétua do Gilmar Mendes, igual aconteceu com o Daniel Silveira, lembra disso? Bolsonaro cita os tweets em que o deputado se refere ao ex-presidente como miliciano ladrão de joias, ladrãozinho de joias, assassino. Tá? Não vou falar porque senão o YouTube derruba aqui, que já derrubou 2 vídeos meus. Além de afirmar que ele matou milhares de pessoas na pandemia. Tá? Pois é, você viu que é um jogo de xadrez e que na hora certa você faz a jogada? Como que a PGR vai aceitar contra o Moro e não vai aceitar do Bolsonaro contra o Janones? Aqui é o pulo do gato. Com essa, Moro que apoiou Bolsonaro nas eleições, vem e ganha uma força de Bolsonaro. Porque se não pode contra Bolsonaro, reforça ainda mais a tese de que Moro está sendo perseguido politicamente. Vocês conseguiram entender o quanto é forte isso aqui? E o pior, tem chance do Janones ir parar na cadeia por causa disso. Tem chance. Por quê? Porque talvez até para justificar contra o Moro, eles façam aí uma queima de arquivo com o Janones. Por quê? Janones, matéria do Metrópolis também, está escanteado por Lula. Ele que foi o verdadeiro apoiador, braço direito do Lula ali, ele que tem um papel crucial nas postagens dele. Eu não vou falar o que é, né? Nas postagens dele para levar Lula à vitória. Janones voltou ao holofote com brigas por ofensa ao deputado Nicolas, mas é assim que ele voltou ao holofote, porque o Lula não deu ministério, não deu cargo, não deu ajuda, não deu moral, não deu trela. Foi, usou e pé na bunda. E agora, se tiver que ser preso, tô nem aí. Jogou o Janones para escanteio. Essa é a realidade. Então, para você que não está entendendo o jogo político como um todo, você está vendo que, sabe, a gente não vive mais num Estado democrático de direito, onde a lei impera, onde a lei é factual, a lei rege as condutas. Eles pegam um processo do Bolsonaro e jogam na frente de muitos para torná-lo inelegível, enfim, você sabe como que funciona. Mas, às vezes, usar essas regras políticas do jogo para escancarar a hipocrisia também é uma estratégia do xadrez político que existe. Entendeu? Então vamos lá. Moro denunciado pela PGR por causa de uma fala em festa junina. Cajuru não tinha sido denunciado por uma fala real. Agora foi. A PGR voltou atrás
porque ficou feio. O Bolsonaro aproveita o gancho e joga Janones. Porque se eles defenderem Janones e condenarem Moro, reforça a tese que é perseguição política. Se eles resolverem jogar Janones atrás das grades para justificar a prisão de Moro, Bolsonaro se livra de um desafeto político. E aí? É um jogo de xadrez ou não é? Fala pra mim. Pois é, pessoal, você ficou até o final do vídeo, coloca aí no comentário que você ficou até o final do vídeo. Espero que você tenha gostado do conteúdo. A gente vai trazer mais conteúdos para vocês. E, enfim, muita coisa ainda pra gente discutir, pra gente debater aqui. Mas vocês viram que eu estou explorando muito esse assunto do Moro, porque esse assunto aí dá o que falar, tá? Assim, é um escárnio, tá? Não tem nada de juridicidade nisso, é politicagem mesmo advindo de órgãos públicos. Isso é grave, é arriscado. Então, é por isso que eu estou abordando esse tema com um pouco mais de veemência com vocês, tá certo? Feito isso, muito obrigado, grande abraço e eu volto. Tem mais um editorial aí, tá? Às 4 horas pra gente poder discutir, tá bom? Grande abraço, não, um editorial às 7 horas, gente, já tô perdido no tempo. Esse é o das 4. Das 7 horas eu tô aqui de volta com vocês, tá bom? É cansaço, é trabalho, tá dando pra ver minha carinha de cansaço, mas eu não desisto, tá bom? Abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.